Se Deus decidisse escrever uma carta hoje, Ele escreveria para a sua igreja? Pensa nisso. Se o próprio Deus enviasse uma mensagem direta, como Ele fez no livro do Apocalipse, será que a sua comunidade seria mencionada? Será que Ele encontraria algo digno de elogio? Ou só motivos para repreensão? Essa pergunta pode até parecer incômoda, mas ela precisa ser feita. Porque a verdade é dura. Nem toda igreja é reconhecida por Deus. A Bíblia é clara. No livro do Apocalipse, Jesus envia cartas a 7 igrejas. 7, mas apenas 3 delas são elogiadas sem nenhuma repreensão. O que isso significa? Significa que não basta ter nome, placa, seguidores, estrutura, ministério, agenda cheia ou reputação. Deus não se impressiona com o que os homens aplaudem. Ele não reconhece toda a igreja só porque ela existe. Ele não valida toda a comunidade só porque ela canta, prega ou multiplica. Ele olha o coração, a essência, a fidelidade. E isso confronta a gente de um jeito profundo. Porque talvez a gente esteja frequentando um lugar achando que está tudo certo, quando na verdade, Deus já se afastou faz tempo. E ninguém percebeu. Hoje, nesse vídeo, eu quero te convidar para uma jornada séria. Não é leve, não é confortável, mas é verdadeira. Nós vamos olhar para as cartas do Apocalipse. Vamos entender por que apenas 3 igrejas foram aprovadas. Mais do que isso, vamos fazer uma pergunta que pode mudar tudo. De qual igreja você faz parte? E quando eu falo igreja, não estou falando só de lugar físico. Eu estou falando de postura espiritual, de essência, de identidade. Porque essas cartas não foram escritas apenas para instituições. Elas foram escritas para pessoas. Para mim, para você. Cada igreja representa uma condição do coração. Um tipo de caminhada. Um tipo de resposta ao chamado de Deus. Tem igreja que parece viva, mas está morta. Tem igreja que tem fama, mas perdeu a presença. Tem igreja que prega, mas não ama mais. Tem igreja que serve, mas tolera o pecado. E tem igreja que, mesmo ferida, mesmo pequena, mesmo esquecida, é reconhecida por Deus, porque permanece fiel. E é sobre essas que a gente vai falar aqui. Sobre Esmirna, sobre Filadélfia e sobre o remanescente de Tiatira. As 3 que receberam do céu um selo invisível. Essa, eu reconheço. E eu já te aviso, esse vídeo não é para entreter. É para despertar. Você não está aqui por acaso. Se esse conteúdo chegou até você, é porque o Espírito de Deus quer conversar com você. Talvez Ele queira te despertar de um sono espiritual. Talvez Ele queira te tirar de um lugar onde você está se perdendo aos poucos, sem perceber. Ou talvez Ele só queira te lembrar que ainda há esperança, que ainda dá tempo, que Ele ainda está escrevendo histórias com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Sabe, tem muita coisa acontecendo no mundo. As igrejas estão lotadas. As programações não param. Os vídeos, os cultos, as pregações, tudo parece tão certo, tão vivo, tão cheio de luz. Mas, no céu, o que será que Deus está vendo? Será que Ele reconhece o que a gente chama de igreja? Ou será que Ele olha e não vê mais o seu reflexo ali? No meio de tanto barulho, será que ainda existe reverência? No meio de tanta exposição, será que ainda existe quebrantamento? No meio de tanta correria, será que ainda existe cruz? Essas perguntas são duras. Eu sei, mas são perguntas que salvam, porque é melhor ser confrontado hoje do que ser surpreendido amanhã. E a verdade é, Deus ainda escreve cartas, talvez não em papel, mas no coração, no íntimo, na consciência. Ele ainda chama, ainda exorta, ainda elogia, ainda repreende, ainda separa, ainda reconhece. E Ele quer nos fazer olhar para dentro, para a gente entender se a nossa fé ainda é viva ou só costume. Se a nossa adoração ainda é genuína ou só performance. Se a nossa vida espiritual ainda está conectada à cruz, ou se virou só mais uma rotina. Esse vídeo é um chamado à consciência, porque Deus está separando as suas igrejas. Não é mais sobre multidão,
É sobre posicionamento. Não é mais sobre visibilidade. É sobre fidelidade. E talvez, enquanto você escuta essas palavras, o seu coração já esteja sendo mexido. Talvez você esteja lembrando de quando o fogo era mais aceso. De quando você chorava com facilidade ao ouvir a palavra. De quando você jejuava sem ninguém saber. De quando sua Bíblia tinha páginas marcadas e sua alma tinha sede. E talvez hoje você esteja só funcionando, só seguindo, só mantendo uma aparência. Mas por dentro, você sabe, algo esfriou, algo se perdeu. Se esse é o seu caso, não fuja. Fica aqui comigo, porque a intenção desse vídeo não é te apontar o dedo, é te oferecer um espelho espiritual, para que você se veja com sinceridade, para que você perceba onde está e decida para onde quer ir. Porque no fim das contas, não importa a placa, a fama ou a tradição. O que importa é se Deus olha para você e diz: eu reconheço, esse é meu. E você, será que ele reconhece? Fica comigo até o final. Vamos juntos entender o que Deus espera de nós e descobrir, com seriedade, quais são as igrejas que ele reconhece. A gente vive em uma geração que se impressiona muito fácil. Uma igreja grande, com boa estrutura, com louvor bem feito, uma pregação empolgante, um ambiente acolhedor, tudo isso, aos olhos humanos, parece sinal de aprovação divina. Mas será que é isso que Deus leva em consideração? Será que a mesma régua que os homens usam para medir o sucesso de uma igreja é a régua que Deus usa para reconhecer uma igreja como fiel? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, dura: não. O critério de Deus é outro. Ele não olha como o homem olha. Ele não se impressiona com palcos bem iluminados, com sermões eloquentes, com ministérios lotados. Deus não mede a fidelidade de uma igreja pela quantidade de seguidores que ela tem no Instagram. Ele não reconhece uma igreja porque ela virou referência entre outras. Ele reconhece uma igreja por algo que a maioria não consegue ver: o coração. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E quando a gente para pensar nisso, algo começa a apertar lá dentro. Porque o que mais tem hoje são igrejas reconhecidas pelos homens, mas desconhecidas por Deus. Igrejas que têm nome, têm palco, têm visibilidade, mas perderam a essência. Perderam o temor. Perderam a verdade. Igrejas que se preocupam mais em agradar o público do que agradar o céu. Mais em entreter do que em edificar. Mas Deus reconhece outra coisa. Ele procura fidelidade, perseverança, santidade, amor genuíno, obediência, constância. Ele está buscando igrejas e pessoas que permanecem, mesmo quando ninguém está vendo, que não vendem seus valores, que não negociam princípios, que continuam firmes, mesmo quando a tempestade é forte, mesmo quando a multidão vai embora, mesmo quando o céu parece silencioso. O padrão de Deus é santo, e isso precisa ser dito com clareza. O padrão de Deus não é emocional, não é popular e não é flexível. Hoje em dia, muita gente quer adaptar Deus às suas vontades, moldar o evangelho para que ele caiba na cultura atual, diluir a verdade para que ela não ofenda. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o critério dele também é o mesmo. E o critério é esse: quem me ama, guarda a minha palavra. Uma igreja pode ter muitos dons, mas se não tiver obediência, Deus não reconhece. Uma igreja pode ser influente, mas se não for pura na doutrina, Deus não reconhece. Uma igreja pode ser ativa, envolvida, cheia de atividades, mas se perdeu a presença, perdeu tudo. E mais, uma igreja pode até fazer milagres, expulsar demônios, profetizar, e mesmo assim, ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Isso é sério, isso é profundo, isso é para estremecer a nossa alma. Porque Deus não está em busca de igrejas famosas. Ele está em busca de igrejas fiéis. E fidelidade não é o que a gente mostra em cima do altar. É o que a gente vive quando ninguém está olhando. Fidelidade é quando a palavra de Deus ainda tem mais peso que a opinião das pessoas.
Fidelidade é quando a gente prefere perder seguidores do que trair o Evangelho. Fidelidade é quando a gente não dobra os joelhos diante da pressão do mundo, mas dobra diante da cruz de Cristo. Esse é o tipo de igreja que Deus reconhece. Uma igreja que, mesmo pequena, permanece firme. Uma igreja que, mesmo sendo atacada, não nega o nome. Uma igreja que, mesmo sendo rejeitada pelos homens, é abraçada pelo céu. Deus está procurando por um povo que o ame mais do que ama o conforto, que o sirva mais do que serve a si mesmo, que o busque por quem ele é, e não pelo que ele pode dar. Esse é o critério dele. E é simples. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Hoje, muita gente busca plataformas, mas Deus busca corações quebrantados. Muita gente quer reconhecimento, mas Deus procura aqueles que estão dispostos a desaparecer, se for necessário, para que só Ele apareça. E aqui está o ponto. A igreja que Deus reconhece pode até ser invisível aos olhos dos homens, mas é conhecida no céu. Às vezes, ela é pequena, poucos membros, pouco recurso, sem grande estrutura, mas ali dentro há temor, há verdade, há palavra, há joelhos dobrados, há renúncia, há cruz. E isso é o que move o coração de Deus. Por isso, a pergunta precisa ecoar. Nós estamos construindo igrejas que impressionam os homens, ou igrejas que agradam a Deus? Estamos formando comunidades para entreter, ou para transformar? Estamos levantando ministérios para crescer, ou para obedecer? O critério de Deus não mudou. Ele ainda está olhando. Ele ainda está sondando. Ele ainda está escrevendo cartas, como fez no Apocalipse. Cartas que elogiam, que exortam, que chamam ao arrependimento e que separam o falso do verdadeiro. E nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de confusão, de mistura, de engano, mais do que nunca, a gente precisa voltar ao padrão do céu. Chega de medir sucesso espiritual com régua humana. Chega de achar que números são sinônimo de aprovação. Chega de se contentar com aparência. Deus está chamando a igreja dele de volta ao centro, de volta à essência, de volta à fidelidade, porque ele não reconhece todo o ajuntamento, mas ele reconhece cada coração sincero. E talvez, no meio de tantos, ele esteja procurando por você. Esmirna, uma igreja pequena, esquecida, rejeitada, mas conhecida por Deus. Entre as 7 igrejas que receberam cartas de Jesus no Apocalipse, Esmirna foi uma das únicas que não recebeu nenhuma repreensão. Nenhuma. E isso diz muito. Porque Esmirna não era uma igreja influente. Não era rica. Não era popular. Pelo contrário, era perseguida, caluniada, marginalizada. Seus membros eram pobres, humilhados, feridos pela perseguição do Império Romano e pelo ódio de religiosos da época. Mas Deus olhou para eles e disse: Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Isso já quebra tudo por dentro, porque enquanto o mundo os via como miseráveis, Deus os via como ricos. Enquanto os homens os desprezavam, Deus os orava. Enquanto a dor tentava calar, o céu os reconhecia como fiéis. Esmirna é o retrato daqueles que sofrem, mas continuam firmes, que sangram, mas não retrocedem, que são esquecidos pelos homens, mas não pelo céu. Ela representa aquele tipo de gente que você não vê nos palcos, que não tem holofote, que não tem nome nos grandes eventos, mas que tem altar em casa, que ora em secreto, que jejua em silêncio, que suporta afrontas, perdas, acusações, mas não nega o nome de Jesus. Esmirna é a igreja fiel, mesmo na dor. E aqui está uma grande verdade: Deus reconhece a fidelidade na dor. A dor não desqualifica você diante de Deus. O sofrimento, a perseguição, a perda, a humilhação, nada disso anula a sua fé. Na verdade, é nesses momentos que a sua fé é provada e aprovada. Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Não é ser popular até a morte. Não é ser aplaudido até a morte. É ser fiel, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando você está sozinho, mesmo quando dói demais,
mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Esmirna continuou fiel. Mesmo sendo esmagada, ela continuou exalando o perfume de Cristo. E isso nos confronta, porque hoje, muita gente desiste da fé por muito menos. Basta uma porta fechar, um problema surgir, uma oração não ser respondida do jeito esperado, e já tem gente pensando em abandonar tudo. Mas Esmirna mostra que a dor não é a ausência de Deus. Às vezes, é justamente no vale que Deus mais te conhece. No silêncio, Ele te aprova. No choro, Ele te sela. E o mais bonito, Jesus não promete tirar a dor. Ele promete estar com você na dor. Não temas as coisas que has de padecer, Ele disse à igreja. Ou seja, vai doer, vai apertar, vai vir perseguição, vai vir provação. Mas não temas, porque eu estarei contigo. Tem coisas que a gente não entende. Tem sofrimentos que parecem injustos. Mas Deus não desperdiça dor. Toda lágrima que você derrama é infidelidade. Ele colhe. Toda vez que você decide continuar mesmo sem forças, Ele anota. Toda vez que você se recusa a negar a fé mesmo sendo ridicularizado, o céu se movimenta. Esmirna foi esmagada, mas foi reconhecida. E talvez hoje, você se veja nela. Talvez você esteja passando por um tempo escuro, silencioso, dolorido. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez você se sinta esquecido, ignorado, deixado de lado. Mas Deus te vê. Ele vê suas lágrimas que ninguém enxerga. Ele vê suas orações sufocadas. Ele vê sua luta para continuar crendo, mesmo quando tudo te empurra para desistir. E hoje, Ele diz para você o que disse para Esmirna. Eu sei. Eu sei a tua tribulação. Eu sei a tua pobreza. Eu sei o quanto você tem resistido. E você é rico. Sim, rico. Não de bens, não de status, mas rico de fé, rico de perseverança, rico de essência, rico do que realmente importa. Esmirna nos ensina que ser reconhecido por Deus vale mais do que qualquer honra humana. Que ser fiel na dor é mais poderoso do que ser famoso na bonança. Que ser provado e aprovado vale mais do que ser aplaudido e esquecido pelo céu. Jesus disse que os fiéis de Esmirna não sofreriam o dano da segunda morte. Ou seja, talvez eles perderiam tudo aqui, mas herdariam tudo na eternidade. E isso nos ensina algo profundo. A fidelidade aqui ecoa na eternidade. Nada do que você faz por amor a Cristo é em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma renúncia, nenhum sim dado a Deus no meio da dor. Tudo isso está sendo contado, guardado, selado e um dia recompensado. Então, se hoje você se sente como Esmirna, perseguido, pobre, sofrido, não desanime. Continue firme, porque Deus não reconhece só quem está no topo. Ele reconhece quem permanece, mesmo no vale. Filadélfia, uma igreja pequena, sem força, sem prestígio, sem fama, mas com algo que fez o céu se levantar em sua direção: fidelidade. No meio de 7 cartas escritas por Jesus no livro do Apocalipse, poucas carregam palavras tão doces e tão honrosas quanto a que foi enviada a Filadélfia. Jesus não a repreende, não a corrige, não a exorta com dureza. Ele apenas reconhece: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é tudo. Porque no fim, não importa o tamanho da sua estrutura, nem a força do seu braço, nem o número de pessoas ao seu redor. O que importa é se, mesmo sem força, você permanece fiel. Filadélfia era pequena, talvez esquecida por muitos, talvez ridicularizada por outros, mas diante de Deus, era grande, porque ela havia guardado o que realmente importa: a palavra e o nome. Guardar a palavra significa honrar o que Deus diz, mesmo quando o mundo diz o contrário. Significa obedecer quando dói, permanecer quando cansa, crer quando tudo parece desabar. Significa escolher a verdade, mesmo quando a mentira parece mais vantajosa. E não negar o nome significa se recusar a abrir mão da identidade em Cristo, mesmo sob pressão, mesmo quando há custo, mesmo quando todos se afastam. Filadélfia não tinha força,
mas tinha firmeza. E isso nos ensina algo poderoso. Deus não exige força. Ele exige fidelidade. Você não precisa ser forte. Só precisa permanecer. Você não precisa impressionar. Só precisa continuar. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar. Jesus olhou para aquela igreja pequena e disse: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso é forte demais, porque quando a fidelidade encontra o favor de Deus, portas se abrem que homem nenhum pode trancar. Filadélfia não forçou portas. Ela não manipulou resultados. Ela não tentou ser mais do que era. Ela simplesmente guardou a palavra e não negou o nome. E por isso, Deus mesmo abriu a porta. E mais, uma porta que ninguém pode fechar. Sabe o que isso significa? Que a fidelidade em secreto gera favor em público. Que o anonimato com Deus gera autoridade verdadeira. Que quem guarda o nome dele será guardado no dia da provação. Jesus disse: Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Filadélfia seria preservada, seria sustentada, porque escolheu obedecer, quando muitos estavam escolhendo ceder. E talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você não tenha muita força. Talvez você esteja tentando seguir a Deus com fidelidade, mas se sente pequeno, ignorado, pouco notado. E, às vezes, até questiona se está valendo a pena. Mas Deus te diz hoje: eu reconheço. Reconheço que você me escolheu quando teria sido mais fácil escolher o mundo. Reconheço que você não negociou seus valores, mesmo quando isso te custou amizades, oportunidades, portas. Reconheço que você guardou a minha palavra, mesmo quando ela parecia dura. Reconheço que você permaneceu, mesmo cansado. E é por isso que eu ponho diante de você uma porta aberta. Você não precisa forçar nada. Só precisa continuar sendo fiel. Porque o que é seu no céu, ninguém na terra pode impedir. E o que mais me toca sobre Filadélfia é que ela não tinha palco, mas tinha propósito. Ela não era grande, mas era genuína. Ela não era forte, mas era firme. E hoje, num tempo onde tudo gira em torno de número, de visibilidade, de projeção, Filadélfia nos confronta, porque nos lembra que Deus não mede com régua de homem. Talvez hoje você esteja num ministério pequeno, num grupo pequeno, ou até caminhando sozinho em muitos momentos. Mas se você guarda a palavra e não nega o nome, o céu te reconhece. E mais, há promessas liberadas sobre sua vida que ninguém poderá revogar. Jesus disse ainda: eu te farei uma coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairás dali. Coluna, firme, estável, inabalável. Essa é a recompensa para quem permanece, mesmo com pouca força. Deus não vai te esquecer. Ele vai te firmar, vai te sustentar, vai te honrar. E ele ainda disse algo profundo a Filadélfia: escreverei sobre ti o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. Sabe o que isso significa? Identidade eterna. Reconhecimento definitivo. Quem permanece fiel será selado por Deus. No fim das contas, essa é a maior honra: ser conhecido pelo céu. Então, se hoje você se sente pequeno, invisível, sem força, lembra de Filadélfia. Deus não está buscando os grandes. Ele está buscando os fiéis. E se você é um deles, ele já abriu uma porta. Fica firme, porque quem guarda a palavra será guardado por ela. E quem não nega o nome será reconhecido por ele diante do Pai e dos anjos. Tiatira, uma igreja que carrega algo raro, ela foi elogiada por Jesus, mas, ao mesmo tempo, foi confrontada com seriedade. Isso já nos diz muito. Porque Tiatira representa um tipo de igreja que é amada por Deus, mas que precisa urgentemente despertar. Ela tem qualidades admiráveis, mas também tem um problema sério que, se não for tratado, pode destruir tudo. Vamos por partes. Jesus olha para Tiatira e diz: conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência,
e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Que igreja não gostaria de ouvir isso? Ela era uma igreja ativa, que servia, que crescia em obras, que demonstrava amor, que praticava a fé com paciência. Ela não era estagnada. Ela estava em movimento. Ela estava viva. E Jesus reconhece isso. Mas, logo depois, ele diz algo que muda o tom da carta. Tenho, porém, contra-te, que toleras Jezabel. Aqui, tudo muda. Porque, apesar de tudo de bom que fazia, Tiatira estava tolerando o que Deus abomina. Ela estava crescendo em obras, mas permitindo contaminação. Ela estava servindo, mas abrindo espaço para doutrinas que corrompiam a verdade. Ela tinha amor, mas faltava discernimento. E isso nos mostra uma realidade espiritual que precisamos encarar. Boas intenções não anulam más tolerâncias. Deus reconhece as virtudes de Tiatira. Ele não ignora o amor, o serviço, a fé. Mas ele também não finge que não está vendo a permissividade espiritual que tomou conta da igreja. Jezabel aqui representa mais do que uma pessoa. Representa uma influência. Um espírito de sedução, de engano, de falsa profecia, de distorção da verdade. Uma influência que entra devagar, disfarçada de luz, mas aos poucos vai corrompendo a raiz. E o problema é que Tiatira não confrontou isso. Ela deixou entrar. Ela tolerou. E aqui vem um alerta. A igreja que Deus reconhece é a que ama, mas também a que zela pela verdade. Não adianta fazer muitas obras se você deixa o erro crescer do seu lado. Não adianta ter serviço ou paciência se você fecha os olhos para aquilo que está contaminando o altar. Deus não quer só igrejas cheias de atividades. Ele quer igrejas santas, separadas, verdadeiras, que não têm medo de cortar, que está ferindo a santidade do corpo. Tiatira representa muitos de nós. Pessoas boas, sinceras, servas, que têm amor no coração, que fazem o que podem, que se doam, que trabalham, que estão presentes, mas que, por medo de conflito, por medo de perder gente, por querer agradar a todos, acabam permitindo o que deveria ser confrontado. E Deus está dizendo: eu vejo teu amor, eu vejo teu serviço, mas eu também vejo o que você está permitindo. Essa palavra vem com amor, mas também com urgência, porque se o erro não for tratado, ele contamina tudo. Jezabel não quer só um espaço, ela quer o controle. E se a igreja não acordar, ela paralisa o mover do espírito, suja a doutrina e faz com que a verdade vire algo relativo. Mas nem tudo está perdido. No meio de tudo isso, Jesus diz algo muito lindo. Digo, porém, ao restante de Tiatira, aos que não têm essa doutrina, que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, não porei sobre vós outro peso. Ou seja, há um remanescente. Mesmo dentro de uma igreja que se contaminou, Deus vê quem continua puro, quem continua firme, quem não se rendeu ao engano, quem, mesmo sendo minoria, não se dobrou. E para esses, Deus diz: retém o que tens, até que eu venha. Essa é a palavra para você hoje. Talvez você esteja em um lugar que começou bem, mas aos poucos foi se corrompendo. Talvez você ainda esteja lá porque ama as pessoas, porque acredita, porque vê valor. E Deus sabe disso. Ele não te despreza. Pelo contrário, Ele vê seu coração. Ele vê que você ainda tem zelo, que você ainda ama a palavra, que você ainda se entristece quando vê o erro sendo tratado como normal. E Ele te diz: retém o que tens. Não solta a verdade. Não negocia a palavra. Não apaga o fogo do Espírito só para se encaixar. Permanece, porque ao que vencer, Jesus promete autoridade. Ele diz: ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Olha que coisa linda, Deus dá autoridade para quem não se vende, para quem continua honesto, puro, firme, mesmo quando todo o ambiente ao redor se entrega à mistura. Tiatira é a igreja do confronto interno. Ela tem luz, mas precisa expulsar as trevas. Ela tem fé, mas precisa de discernimento. Ela tem amor, mas precisa de coragem. E Deus está chamando esse remanescente ao despertar.
Porque ele não rejeita quem tem falhas, mas ele exige que a gente rompa com o erro. E hoje, talvez essa seja a sua resposta. Romper, se posicionar, retomar a vigilância, porque o que Deus quer é uma igreja que o ame de verdade. Não só com palavras, mas com escolhas. Não só com emoção, mas com santidade. E se você é parte desse remanescente, saiba, Deus te reconhece. Nem todas as igrejas que existem são reconhecidas por Deus. Isso pode soar duro, talvez até desconfortável, mas é a verdade. Existem igrejas que têm nome, mas não têm essência. Igrejas que têm placas, CNPJ, seguidores, mas perderam a presença. E isso nos leva a uma realidade espiritual que Jesus deixou muito clara nas cartas do Apocalipse. Nem toda igreja que funciona está aprovada por ele. Em Sardes, por exemplo, ele disse: tens nome de que vives, mas estás morta. Ou seja, há igrejas que carregam uma aparência, uma fachada de vida, mas que, aos olhos de Deus, já morreram por dentro. E essa é uma das declarações mais tristes de toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque mostra que é possível continuar operando, fazendo culto, cantando, pregando, e mesmo assim, Deus não estar mais ali. Deus não reconhece uma igreja só porque ela é conhecida pelos homens. Ele não olha para a quantidade de eventos, quantidade de membros, ou quão bonita é a estrutura. Ele olha para o coração, para o conteúdo, para a fidelidade à palavra, para a santidade, para a verdade. O problema é que muitas igrejas hoje se tornaram apenas empresas religiosas. Tem administração, tem marketing, tem palco, mas perderam o altar. E Deus está dizendo: vocês têm nome, mas estão mortos. Parece vivo, mas está desligado da fonte. Parece próspero, mas está vazio de glória. Parece movimentado, mas é só barulho. E não adianta tentar disfarçar com boa oratória, com luzes, com estratégias. Porque Deus não é impressionado com estética. Ele se move por essência. Quantas vezes olhamos ao redor e vemos igrejas grandes, famosas, que atraem multidões, mas que evitam falar de pecado, evitam confronto, evitam santidade. Preferem agradar o público do que agradar o Espírito. E aos poucos, vão se tornando exatamente como Sardes, igrejas mortas com o nome de vivas. E é aqui que vem o confronto. Porque Jesus está voltando. E ele não virá buscar uma igreja popular. Ele virá buscar uma igreja pura. Ele mesmo disse: estou à porta e bato. Isso é muito sério. Significa que há igrejas onde Jesus está do lado de fora, batendo. Ele não foi convidado para entrar. Não teve espaço. Foi deixado para fora das decisões, das pregações, do púlpito. E isso é um absurdo espiritual. Jesus sendo deixado de fora da sua própria igreja. Mas é exatamente o que acontece quando a vaidade toma o lugar da humildade. Quando o ego do homem ocupa o lugar da cruz. Quando o entretenimento toma o lugar da adoração. Quando o politicamente correto silencia a palavra viva e cortante do Evangelho. Deus não reconhece igrejas que o excluíram. Deus não reconhece igrejas que negociam princípios. Deus não reconhece igrejas que vivem de aparência. E Ele está alertando hoje, com amor e firmeza: voltem, acordem, arrependam-se, porque ainda há tempo. A carta à igreja de Sardes continua dizendo: se vigilante, e fortalece o que resta, que estava para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, ainda há esperança. Se houver arrependimento, se houver retorno, se houver quebrantamento, Deus pode restaurar o que está morrendo. Mas se não houver, o fim será trágico, porque o juízo começa pela casa de Deus. Essa palavra não é para acusar, é para despertar, é para chamar os líderes, os ministros, os intercessores, os membros, de volta ao primeiro amor, de volta à palavra pura, de volta ao clamor verdadeiro, de volta ao quebrantamento. Porque se Jesus voltasse hoje, quantas igrejas seriam realmente reconhecidas por ele? Quantas ainda carregam a chama do Espírito? Quantas ainda tremem diante da verdade?
Quantas ainda se reúnem com temor santo? Quantas ainda choram por arrependimento? Quantas ainda têm altar? Esse é o momento de olhar para dentro, de olhar para nossa própria casa espiritual, nossa igreja, nosso ministério, nosso coração. Será que estamos vivendo como Sardes? Será que estamos apenas repetindo ciclos religiosos, mas o coração já esfriou? Será que Deus ainda reconhece o que fazemos? Ou será que estamos apenas funcionando no automático? Porque uma coisa é certa, Deus não se impressiona com movimentos sem propósito. Ele está procurando corações em chamas, igrejas que ainda buscam a presença, gente que ainda prega a verdade, pessoas que ainda têm temor. Ele está à porta e está batendo, mas ele não vai forçar a entrada. Ele só entra onde há espaço, onde há rendição, onde há verdade. Então a pergunta de hoje é simples, mas urgente. Jesus ainda reconhece a sua igreja? E mais pessoal ainda, Jesus ainda reconhece você como parte viva do corpo dele? Se a resposta for não sei, ou talvez não, então é hora de voltar, porque ainda há tempo. Mas o tempo está acabando. Nem tudo está perdido. Nem todos se renderam. Nem todos se apagaram. Em meio à frieza espiritual, há um remanescente fiel. Em meio à confusão religiosa, às heresias disfarçadas de doutrina, a mistura entre luz e trevas, Deus ainda tem igrejas que ele reconhece. E mais do que reconhecer, ele promete recompensar. Porque o coração de Deus é justo. E ele jamais se esquecerá daqueles que permaneceram firmes, mesmo quando tudo ao redor gritava para desistir. Há uma promessa viva para quem não se dobrou, para quem não negociou princípios, para quem guardou a palavra mesmo debaixo de pressão. A carta à igreja de Filadélfia é o maior exemplo disso. Jesus olha para aquela igreja e diz: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Olha isso, uma porta aberta, uma promessa firme, um reconhecimento do céu. Enquanto outras igrejas estavam sendo advertidas, corrigidas, exortadas, Filadélfia recebia palavras de consolo. Não porque era perfeita, mas porque era fiel. Jesus continua: Porque tens pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa frase carrega tanto amor. Tens pouca força, mas guardaste. Ou seja, Deus não está esperando uma igreja forte aos olhos do mundo. Ele não está buscando os mais influentes, os mais grandes, os mais brilhantes. Ele está buscando os fiéis. Aqueles que mesmo fracos, não negaram. Aqueles que mesmo cansados, não se corromperam. Aqueles que mesmo sendo zombados, ignorados, esquecidos, mantiveram acesa a chama. E a promessa para esses é poderosa. Jesus diz: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Guarde isso no coração. Quem guarda a palavra, será guardado por ela. Quem se mantém fiel no pouco, será sustentado no muito. Quem não nega o nome de Jesus hoje, terá o nome reconhecido por ele diante do Pai. E ele completa: Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Essa promessa é linda demais. Coluna. Não apenas uma pedra, não apenas um enfeite, mas coluna. Alguém que sustenta, alguém que permanece, alguém que faz parte da estrutura espiritual, daquilo que é eterno. E então ele sela a identidade dessa igreja fiel. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. É como se Jesus dissesse: Você é meu. Você é reconhecido no céu. Você pertence a algo eterno. E essa promessa não é apenas para a igreja de Filadélfia. Ela é para toda igreja fiel. Ela é para todo filho que permanece. Ela é para você, que talvez não tenha força, mas continua de pé. Você que continua orando, mesmo quando ninguém vê. Você que prega a verdade, mesmo quando ela não é popular. Você que luta contra o pecado, mesmo quando tudo ao redor parece ter se rendido. Você que continua se ajoelhando, adorando, chorando diante de Deus, mesmo quando ninguém te aplaude, mesmo quando ninguém entende. Jesus te vê.
Jesus te reconhece. E Ele promete: vem sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso é um alerta, uma motivação. Você já tem algo precioso: fidelidade, verdade, integridade. Não deixe ninguém roubar isso de você. Não deixe o desânimo roubar, nem o pecado, nem a frieza dos outros. Continue, persevere, porque a coroa já está preparada. A coroa não é para os mais famosos. A coroa não é para os mais seguidos. A coroa é para os fiéis. E talvez você diga: mas eu sou pequeno demais, minha igreja é simples demais, ninguém me conhece. Mas Jesus conhece, e isso é tudo o que importa. Você pode até não ser conhecido aqui, mas o céu conhece o seu nome. Você pode não ter influência, mas tem testemunho. Você pode não ter palco, mas tem altar. Você pode não ter títulos, mas tem lágrimas no chão da oração. E Deus recolhe cada uma delas. A igreja que Deus reconhece é a que guarda a verdade mesmo quando é difícil. É a que permanece firme mesmo quando tudo desaba. É a que não abre mão da santidade mesmo quando todos ao redor se rendem ao pecado. É a que ainda espera por Ele, ainda chora por Ele, ainda deseja ver a sua glória. Essa é a igreja que Ele virá buscar. Não perfeita, mas fiel. Não sem falhas, mas rendida. Não sem lutas, mas perseverante. E se você sente que faz parte dessa igreja, se essa palavra está queimando aí dentro, então saiba, você não está sozinho. Há um exército silencioso se levantando. Há igrejas pequenas cheias de fogo. Há ministérios invisíveis aos olhos humanos, mas que fazem estremecer o inferno com sua fidelidade. E o céu está atento. A porta está aberta. A promessa está viva. E Jesus está vindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase não é só uma conclusão no livro do Apocalipse. É um chamado urgente, um grito que ecoa por toda a história e que ressoa até hoje, para você e para mim. É um convite para parar, para abrir o coração, para ouvir com atenção o que Deus quer nos dizer neste momento. Porque o Espírito está falando, Ele está clamando, Ele está batendo a porta do nosso coração, da nossa igreja, do nosso ministério. Mas, será que nós temos ouvido? Será que estamos atentos ao que Ele quer nos revelar? O tempo em que vivemos é um tempo de muitas vozes. Vozes de todos os lados, dizendo o que devemos ser, o que devemos fazer, o que devemos aceitar. Mas o Espírito Santo fala com uma voz que corta o barulho. Uma voz que chama ao arrependimento, à verdade, à fidelidade. Ele chama para um retorno, para um despertar, para uma volta à simplicidade do Evangelho, à simplicidade do amor verdadeiro, à simplicidade de uma fé genuína que não se deixa enganar. E ele não está falando só para algumas igrejas lá do passado. Ele está falando para a igreja hoje, para a igreja aqui. Ele está falando para você. E o que ele diz é profundo. Ele diz que Deus está olhando com atenção para cada coração, para cada alma, para cada caminhada. Ele diz que as cartas de Apocalipse não são apenas um registro histórico. São um espelho para cada um de nós. Cada igreja representada naquele livro é um retrato do que acontece em muitas igrejas e em muitos corações, hoje. Há quem esteja morno, cheio de conforto, sem a chama do primeiro amor. Há quem esteja frio, distante da raiz da fé. Há quem tenha aparência de vida, mas esteja espiritualmente morto. Há quem esteja sofrendo, mas permanecendo firme. E há aqueles que, apesar de tudo, guardam o nome de Jesus com fidelidade. O Espírito clama para que cada um examine sua própria condição, sem engano, sem desculpas. Ele chama para a sinceridade. Ele chama para o reconhecimento. Ele chama para a ação. Porque ouvir o Espírito é mais que escutar palavras, é permitir que Ele transforme, renove e conduza. É responder ao chamado de Deus com um coração quebrantado e disposto. E a palavra que o Espírito nos traz hoje é esta: voltem ao primeiro amor. Voltar ao amor que nos chamou. Voltar ao amor que nos sustenta. Voltar ao amor que nos purifica. Porque é impossível viver uma fé autêntica sem esse amor.
Sem essa conexão viva com o coração de Deus. E não é uma volta fácil. Voltar ao primeiro amor implica reconhecer o que está errado, confessar onde falhamos, romper com o que nos afasta, mudar o que nos aprisiona. E isso exige coragem, exige humildade, exige decisão. Mas a promessa do Espírito é esta: quem voltar ao primeiro amor terá a sua vela acesa de novo, terá o fogo do céu sobre a vida, terá um lugar especial no coração de Deus, terá portas abertas que ninguém poderá fechar, e terá a alegria e a paz que só Ele pode dar. O Espírito não apenas chama, mas também fortalece. Ele capacita quem aceita o desafio. Ele sustenta quem decide recomeçar. Ele renova quem deseja viver com verdade. E, mais do que isso, Ele avisa: eu virei como ladrão. A volta de Jesus será inesperada, silenciosa, decisiva. E só estarão prontos aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem vigilantes, aqueles que estiverem acordados no Espírito. Não é hora de cochilar. Não é hora de se acomodar. Não é hora de se conformar. É hora de despertar. É hora de se posicionar. É hora de tomar a cruz e seguir. Por isso, o convite do Espírito é firme. Quem tem ouvidos, ouça. E ouvir é mais do que ouvir com os ouvidos físicos. É ouvir com o coração. É ouvir com a alma. É deixar a palavra penetrar, transformar, mover e agir. Porque ouvir e não agir é como olhar para o espelho e esquecer quem você viu. É como receber um convite e deixar passar. É como ouvir o clamor e continuar indiferente. Mas, ao ouvir, vem a responsabilidade. Vem o chamado para mudar, para se arrepender, para renascer. E é isso que Deus quer de você hoje. Não importa quem você é. Não importa onde você está. Não importa o que você já fez. Ele quer o seu coração, quer a sua sinceridade, quer a sua decisão, quer que você se renda, quer que você volte, quer que você seja a igreja que Ele reconhece, a igreja que não se deixa contaminar, a igreja que ama, a igreja que serve, a igreja que persevera, a igreja que é luz no meio das trevas, a igreja que permanece fiel até o fim. E esse chamado não é só para líderes, é para todos. Para cada pessoa que se diz seguidora de Jesus, para cada alma sedenta de Deus, para cada vida que deseja estar no reino. Então, a pergunta que fica para você hoje é essa: você tem ouvido o que o Espírito está dizendo? Você está disposto a ouvir? Você está pronto para se arrepender? Você está aberto para ser transformado? Porque o tempo é curto. O convite está aberto. A porta está aberta. Mas ela não vai estar aberta para sempre. Jesus está batendo. Ele quer entrar. Ele quer morar. Ele quer restaurar. Ele quer salvar. E Ele quer fazer isso em você. Então, não adie. Não resista. Não feche os olhos. Não endureça o coração. Atenda ao chamado. Deixe o Espírito falar. E responda: aqui estou, Senhor. Eu te ouço. Porque quem ouve, age. Quem ouve, se transforma. Quem ouve, vence. E essa é a promessa. Essa é a esperança. Essa é a vida. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. O momento em que tudo se revela. Deus está separando as suas igrejas. Não se trata de denominação, nem de quantidade de membros, nem de rituais ou aparência. Trata-se de posição diante de Deus. Um tempo de apostasias, de falsas doutrinas, de igrejas mornas e corações frios. Um tempo em que muitos se afastaram da verdade e outros escolheram permanecer fiéis. Em meio a esse cenário, Deus reconhece apenas os fiéis. Aqueles que, apesar da dor, da solidão, da perseguição, escolheram não negar o nome. Aqueles que, mesmo pequenos e sem força, guardaram a palavra. Aqueles que, mesmo em meio à contaminação e ao erro, se mantiveram puros. E essa é a grande pergunta que fica para cada um de nós. Você faz parte da igreja que o homem reconhece ou da que Deus reconhece? Não é uma pergunta fácil. Ela mexe com o íntimo da alma. Ela nos chama a olhar para dentro, a confrontar nossas escolhas, a decidir para quem queremos verdadeiramente viver.
Porque, no final, não importa o que o mundo pensa, não importa quantos nos aplaudem, o que importa é o que Deus vê. Ele está olhando para o seu coração agora mesmo. Ele está observando a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua sinceridade. E Ele está te chamando. Sim, Ele está batendo na porta do seu coração. E você tem a escolha. Você pode abrir essa porta, ou deixar que Ele fique do lado de fora. Abrir a porta é dizer sim à fidelidade. É dizer sim ao arrependimento. É dizer sim à transformação. É dizer sim ao amor que cura, ao perdão que restaura, à graça que renova. E eu quero te convidar a fazer isso agora mesmo. Não deixe para depois. Não adie essa decisão, porque Deus está separando as suas igrejas. E Ele está separando também os seus filhos. Ele quer reconhecer você, reconhecer a sua fé, a sua força, a sua constância. Ele quer te colocar como uma coluna firme em seu templo. Quer escrever o seu nome sobre você. Quer abrir portas que ninguém pode fechar. Mas, para isso, é necessário estar do lado dele, no lugar dele, na igreja que ele reconhece. E se você sente que essa mensagem tocou seu coração, que ela mexeu com você de alguma forma, eu te peço que faça 3 coisas agora. Primeiro, inscreva-se no canal. Aqui, você vai encontrar mensagens que vão fortalecer a sua fé, que vão te desafiar a ser melhor, que vão te aproximar cada vez mais de Deus. Eu quero que você faça parte dessa comunidade. Eu quero caminhar com você nessa jornada espiritual. E para isso, você precisa estar inscrito. Assim, você não perde nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Segundo, curta este vídeo. O seu like é muito importante para que mais pessoas possam receber essa mensagem. É uma forma de você dizer para o YouTube que esse conteúdo é valioso, que ele tem impacto, que vale a pena ser compartilhado. E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Pode ser um amigo, um familiar, um irmão na fé. Alguém que está precisando de um alerta, de um conforto, de uma convocação. Compartilhe essa mensagem, porque o que Deus está fazendo é urgente. E eu quero que você faça parte dessa obra. Eu acredito que Deus está despertando um remanescente fiel. E eu acredito que você pode ser um desses. Por isso, não deixe essa oportunidade passar. Não feche essa porta. Deixe Deus entrar. E prepare-se para ser transformado, para ser usado, para ser fortalecido e para fazer a diferença. A hora é agora. O chamado é para você. E a promessa é eterna. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não esqueça, inscreva-se, curta e compartilhe. Porque o tempo é curto e a obra é grande. Deus está separando as suas igrejas. E Ele está separando você. Não fique de fora.